aonde disse aqui o próprio Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, nós sabemos que a criação do mundo é algo tremendo e é algo sobrenatural, e nós sabemos que Deus teve a ideia de criar o mundo, e tudo que Deus queria que acontecesse, Ele falava que haja isso e havia, que haja aquele outro e acontecia. Deus criou os animais pela tua palavra, Deus dividiu o mar e a terra pela sua palavra, criou luz pela sua palavra, mas com exceção do homem, com exceção da mulher. Na hora que Deus teve a ideia de criar um homem, Ele parou. E Ele não disse só que ia fazer, mas Ele parou e fez com as suas próprias mãos. Meus irmãos, Pai tremendo e poderoso nós temos e amoroso. Ele fez o homem e a mulher com as suas próprias mãos, porque é algo importante para Ele. E Ele diz aqui: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Ele diz façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quer dizer que Ele não estava só, era Pai, Filho e Espírito Santo ali. Nosso Deus poderoso estava criando o ser humano naquele momento. E Deus criou o ser humano por duas razões. A primeira, para adorar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus fez o homem para adorar, a mulher para adorar. E a segunda feita, Ele diz que criou o homem para lavar a terra, colher os alimentos, se alimentar dos frutos da terra. E Deus deixou sob o comando de todos os animais, aves, répteis, de todo tipo de animais, o homem com poder superior contra os animais. Então o homem é um ser humano que pensa, que raciocina. E às vezes, mesmo que você pensa, nossa, um leão é muito mais forte do que 10 homens, o homem assim consegue dominar e colocar ele encarcerado em algum lugar. Aleluia. Graças e palmas na glória a Deus. Mas quando Deus criou o homem, criou-se então uma inveja num ser nojento, para não dizer fedorento, imundo, Satanás. Quem concorda que ele é nojento, bate palma. O crente não pode ficar falando mal dos outros, não, mas do diabo pode falar mal, viu, irmão? Isso não tem problema, Deus agrada, né? E o diabo, ele olhou para o irmão, e olhou para o irmão como se fosse nosso irmão Lucas, vamos citar ele como exemplo, está mais pertinho, né? E teve inveja de Lucas. Por que ele teve inveja? Porque Satanás, ele se levantou contra Deus e ele perdeu a glória dele. Então o diabo, ele transfigura como um anjo de luz, ele pode transfigurar como um homem, mas a sua aparência depois da derrota, da taca, da surra que Deus deu nele, ele perdeu a afeição, a semelhança de parecer como Deus, ser semelhante como Deus, ser um varão como Deus, porque ele perdeu a sua glória, ele foi derrotado. E quando ele olha o irmão Lucas, ele parece com Deus. Olha lá, parece com Deus, né? Ele tem o formato do corpo de Deus, tem uma boca, tem um nariz, parece com Deus. Quando Satanás olha para uma mulher e disse: parece com Deus, o ser humano parece com Deus. Glória a Deus. Isso criou uma inveja no coração de Satanás. Por quê? Ele perdeu a imagem e semelhança que Deus o criou. E a Bíblia diz que Satanás, a ser lançado na terra, foi fazer guerra contra os moradores da terra. Um outro fator que o diabo tem raiva e inveja de nós é que, se nós andarmos nos estatutos de Deus, ao qual nós conhecemos a doutrina de Cristo, nós podemos reclamar uma salvação.
Se nós andar certinho com Deus, obedecendo a doutrina, não se misturando com o mundo de pecado, nós temos por direito a salvação, a nova Jerusalém. Já Satanás, ele não adianta, se ele se arrepender agora, não adianta, não tem mais jeito para ele. Se levantou contra Deus e tentou tomar o trono de Deus. Claro que ele não teve nenhuma chance, mas o que ele fez, ele não pode voltar atrás e reclamar a salvação. Sabendo que o ser humano, pode glorificar Jesus? Sabendo que o ser humano, a se voltar-se e obedecer às palavras de Cristo, a doutrina, tem uma chance de salvação, criou-se outra inveja de Satanás. Eu tenho que impedir os irmãos e as irmãs na terra de receber a salvação. E o diabo criou diversos planos, e ele faz diversas coisas no inferno para lançar na terra, para prender a pessoa, para não receber a salvação. Acabamos de postar agora há pouco, aliás, nosso irmão Marcos postou no canal dele, lá o nosso pastor de Araras, nós puxamos para o nosso, que já estava liberado para fazer isso, de um demônio que caiu lá em Almenara, não sei se vocês ouviram, e o nosso pastor Júnior, o diácono Júnior de Almenara, ele perguntou se o Facebook era dele, se o WhatsApp era dele, ele falou, é nosso. Ele pergunta mais algumas coisas lá, tem muitas coisas lá que ele pergunta, dá uma olhadinha lá, ouve lá o áudio, que nós não deixamos com vídeo, ouve lá o áudio, que você vai ver lá, que tremendo. Então Satanás, ele vendo que eu, você, nós, nossos antepassados tinha uma oportunidade de salvação, ele olhou e começou a roubar aquela imagem, aquela semelhança, talvez aquele jeito de criança do ser humano, aquela herança de Deus. Ele foi roubando, ele foi criando coisas. Ele criou o primeiro derramamento de sangue na terra, Caim matou Abel. Ele jogou-se uma inveja no coração do outro, criou-se uma inveja no coração, que acabou um irmão matando o outro. Quem foi que pôs o dedo nisso aí? Satanás. Pastor, mas a Bíblia não fala que foi o diabo, então foi quem, irmão? Ele veio para roubar, matar e destruir, então é ele. Claro que se você tem uma ação impensável, claro, se você toma uma atitude errada, o diabo joga uma seta no seu coração e você executa, ele já é um ser condenado. É ou não é? Ele não tem mais jeito. Claro que você vai receber a consequência do teu ato, porque a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Agora, Satanás, ele tem inventado tudo. Como eu disse, o primeiro derramamento de sangue humano na terra, um irmão matou o outro, foi uma verdadeira tragédia. Claro que o autor dessa tragédia teve as suas consequências. E o diabo não parou de inventar. A Bíblia diz assim, dessa forma, que o homem se unirá à sua esposa e sairá da casa dos teus pais e serão ambos uma só carne. O que o diabo criou? Divórcio. O divórcio é coisa de Satanás. Ele inventou o divórcio. Ele inventou tudo isso para separar os casais. Uma vez que um casal se separa, se abala os filhos, o próprio casal, a família do homem, a família da mulher. São várias famílias abaladas. Quantos homens estão nas ruas se embriagando, se drogando, e você vai observar vida sentimental destruída, casamento arrasado. Então o diabo, ele investiu pesado na vida sentimental do ser humano, e ele criou então o divórcio, carta de desquite. Foi ele que criou tudo isso. Isso é criação do diabo, porque tudo que Deus cria, ele cria ao contrário, para que você perca a tua salvação. Ah, pastor, mas eu vou separar, eu não vou casar de novo. Será que você vai suportar? Não digo coisa carnal, mas a solidão de envelhecer e ficar só. Será que você suporta a solidão? Então você já
Divórcio é satânico. Divórcio foi aquilo que o diabo criou para roubar a tua comunhão com Deus. Que às vezes a pessoa cria situação na mente e fala: não, eu vou casar de novo. Casou de novo, perdeu a comunhão com Deus, não tem direito à salvação, e ele vai ter a consequência no inferno junto com Satanás. O diabo olhando para o ser humano, para a mulher: eu vou roubar mais um pouquinho da semelhança que tem de Deus. E criou um esmalte para a mulher pintar a unha. Tem umas mulheres que pintam a unha de preto. Já viu? Coisa feia. Emanuel, Jesus, né? Esses dias eu vi uma mulher de cabelo azul. Outros dias eu vi a mulher de cabelo verde. Eu disse para minha esposa: se ela tivesse vestido uma camisa assim, uma camisa laranjada com esse cabelo verde, ia parecer uma cenoura, né? Ia aparecer uma cenoura. A minha esposa: bem, fica quieta, talvez ela vai ouvir. Eu falei: não, tá longe, vamos falar um pouquinho das criações do diabo. O diabo é que criou a pintura. O diabo criou a pintura para a mulher pintar as unhas, para pintar o cabelo, tudo coisa dela. Como vai girar? Para que o diabo fez isso? Para roubar a imagem e semelhança que Deus te criou. Aleluia. Deus não criou você de cabelo rosa. Aleluia. Deus não te criou de cabelo verde. A mulher cansa de ser loira. Eu cansei de ser loira. Agora você, morena, pinta o cabelo de preto. Criação de Satanás para roubar a imagem e semelhança que Deus te criou. Pastor, meu cabelo é cabelo enroladinho, cabelo africano. Eu vou alisar o meu cabelo. A Bíblia diz dessa forma: não alisar o cabelo. Pelo dicionário de português, não passar ferro quente no cabelo. Aí a mulher cansa daquele cabelo caracolado. Como eu costumo dizer, estica o cabelo. Meu Deus, que coisa estranha. Aí você olha, até assusta. Esses dias meu cunhado chegou com a mulher dele lá, e eu falei: quem que é essa aí? Ele falou: a minha esposa. Eu olhei: ela está diferente, parece outra. Esticou o cabelo, né? Irmão. Então quer dizer, o inimigo, Satanás, ele criou as pinturas, ele criou os modelitos para pessoas perder a imagem e semelhança que Deus te criou. Pastor, então quer dizer que se eu andar na vaidade, eu não vou receber a salvação? Eu estou ouvindo aqui no YouTube, o senhor está falando: se eu pintar meu cabelo, se eu pintar minha unha, se eu esticar meu cabelo, eu vou perder a salvação? Eu não digo, mas diz a Bíblia. É a Bíblia que condena tais ações. Se a pessoa diz: não, pastor, eu sirvo o mundo, tudo bem. Mas aquele que bate no peito e diz: eu sou evangelista, eu sou missioneira, eu sou crente e eu vou para o mesmo céu que o pastor Eduardo vai. O mesmo lugar que você vai, com o cabelo pintado e pintado, eu não vou não, porque eu não vou para o inferno. Eu bati palma na glória de Deus. Pastor, mas o senhor é corajoso mesmo. É por isso que Deus me levantou. Glória a Deus. E os cabras? E os cabras lá da igreja daqui? Os cabras lá que quebram a mão? A Bíblia diz: Deus criou homem e mulher, um casal. Deus não criou homem e homem para casar, não. Tudo isso é criação de Satanás para roubar a salvação do ser humano. Meus irmãos ouvintes que estão ouvindo essa palavra, não se conformeis com esse mundo. É o que diz no Evangelho. Glória a Deus. O mundo está num modismo terrível, e eles estão ensinando que tudo isso é normal. Eles querem que nós ensinamos nossos filhos que é normal o cabra casar com o outro cabra, né? Nós vamos barrar isso ali, né? A mulher casar com outra mulher é normal. Eles querem que nós ensinamos. Mas a Bíblia diz de uma situação estranha, de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, onde Deus fez chover fogo e enxofre sobre toda Sodoma e Gomorra. Havia diversos pecados em Sodoma. Bebê disse: tem uns crentes aí que nasceram, eles tomam aqueles vinhos chapinha e é um copão, sai tonto, né? Da pé de pastor, Sodoma um pouquinho aí, né? Eles tomam mesmo, e fazem tudo errado. Então lá em Sodoma e Gomorra tinha diversos pecados. Mulher que se pintava, tinha tudo.
Mas um dos pecados que me chama a atenção é a tradução da palavra sodomita. Se tiver um baiano aqui, se ele é da Bahia, ele é baiano. Se eu for para São Paulo e falar, você é de Goiânia, então você é goiano, não é? Mas o sodomita, onde passava, ele dizia, de onde você é? Eu sou sodomita. Aí você aí em casa, aí, pega o dicionário aí e vê a palavra sodomita, quer dizer gay. E bate palma, Então o que acontece? Deus abominou essas práticas sodomitas, o sodomismo, coisas ilícitas. Deus abominou de tal maneira que fez fogo e enxofre cair sobre toda aquela cidade e destruir todas aquelas pessoas que ali insistiam em ficar no pecado. A coisa em Sodoma e Gomorra era tão feia que quando os anjos de Deus desceram, e eram varões bonitos, né? Um varãozão assim, né? Ajeitado. E desceram aqueles homens bonitos, altos, né? E quando desceram aqueles varão, entraram na casa de Ló. Logo o sodomita falou: rapaz, tem uns cabas bonitos aí, ó, uns homens bonitos aí, pastorzão bonito, uns caras bonitos, né? E eles correram para lá, porque eles eram o quê? Afeminados. Eram o quê? Gays. As mulheres eram o quê? Lésbicas. Atenção, irmãos gays aí, lésbicos que estão me ouvindo no YouTube, conserta a tua vida. Fogo do inferno vai ser pior do que o fogo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Tomara que não censura isso aí no YouTube, né? Mas tá bom, vamos falar o que Deus está mandando. O que acontece? Ele viu os homens chegando e bateu na porta de Ló. Ló, nós queremos esses varões aí, esses homens bonitos, né? Esses varões, nós queremos eles. Por que eles queriam os homens bonitos? Porque eram gays. Eles queriam aqueles varões. Se apaixonou à primeira vista. E Ló ficou preocupado: eu dou minhas filhas para vocês, que são puras. Mas o negócio deles não era com mulher, era com homem. Nós não queremos as tuas filhas, Ló, nós queremos esses varões. Ló, ele subestimou o poder dos anjos de Deus. E os anjos disseram para eles se afastarem, cobriram as vistas e cegou toda a baiolagem toda de uma vez. Agora, os cabras aí, né? Estão dizendo que vão ser salvos. Tem igreja para eles. Tem igreja de uma irmã aí que foi crente e agora perdeu para o outro lado e diz que vão ser salvos. A salvação, ela é dada pela obediência à sã doutrina. Glória a Deus. Agora, a Bíblia condena tais ações, como eles querem distorcer o Evangelho, como eles querem dizer que vão ser salvos. Serão salvos todos aqueles que deixaram o mundo de pecado e obedecem a Jesus, a sã doutrina do alto. Amém. Adriana, vai ser bela com palmas de Deus. Livro de Levítico, capítulo 20, versículo 11, diz assim: e o homem que se deitar, versículo 12, melhor dizendo, 20, 12, semelhantemente, quando o homem se deitar com sua nora, ambos morrerão, fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, e o seu sangue também serão sobre eles. Bate palma, da glória a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, eles querem dizer que vão ser salvos. O diabo roubou o natural. O natural é o homem casar com a mulher, é a mulher casar-se com o homem, e o casamento só a morte separa. Então o diabo está roubando tudo que Deus criou. As regras de Deus ele está acabando. Agora, né, tem cada acontecimento. Nós vemos pessoas
andando sem camisa na rua, de bermudãozinho, né? Sem camisa no modo geral, dando uma paz do Senhor. A Bíblia diz que o homem de Deus, ele não pode mostrar suas vergonhas. Olha, a coisa é tão séria no que se refere à adoração a Deus, que nós vemos que Abraão, ele teve um filho, e Deus, observando que o tempo dele adorar ao próprio Deus ficou pequeno, ele tinha mais tempo para o filho, e Deus resolveu provar ele, qual era o amor maior, ele com Deus ou ele pelo filho. E aconteceu aquele negócio todo, que pediu um filho em sacrifício. Claro que Deus não abomina o sacrifício humano, Deus estava testando a fé dele e o amor dele para com ele. Por que eu estou falando isso? Hoje tem pessoas, irmãos, que amam mais o futebol do que a Deus. Tem igrejas aí que tem time de futebol. Tem igrejas aí, meus irmãos, de jogadores de futebol. Jogadores. E dizem que são pastores. Andam nu, seminu, andam no clube, andam por aí dizendo que são evangelistas, são isso e aquilo, mas não obedecem à sã doutrina. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que tampar as nossas nudez. Como um pastor anda sem camisa e diz que é pastor, como um irmão ou uma irmã anda seminu ou andam pintado, porque tem até homem pintando cabelo, tem homem passando base na unha. Se o mundo faz, se as igrejas de Satanás faz, nós, a igreja de Cristo, não faremos tal coisa. Há um tempo atrás, nós vemos a tocha olímpica, passou até aqui, né? A tocha do capeta, passou aí. E eu me interessei, até fiz uma pregação, não me lembro se eu postei ela, sobre o que é realmente as Olimpíadas, né? Que essa coisa, estão ouvindo? Essa merda passou aqui no nosso Brasil, né? Essas Olimpíadas nojentas, essa imundície. E eu até acho comum o mundo participar. Mas um dia eu estava ouvindo rádio, depois de uma oração de madrugada, estava caçando uma rádio para ouvir. Na época nós não tínhamos nossa rádio, agora só ouço a nossa rádio, né? E o que acontece? Eu vi eles falando sobre os atletas de Cristo, e eu pensei que aquelas pessoas que iam para a África ganhar alma, né? Uma coisa assim, os atletas de Cristo. Não, eram as pessoas que iam participar das Olimpíadas que se dizem cristão, dizem que são cristãos. E eu comecei a analisar a origem das Olimpíadas, que começou na Grécia, pelos gregos, e são atribuídos aos deuses da Grécia. Zeus, estão me lembrando aqui, né? Afrodite, que é a mesma pombagira, né? Hades, que é o deus do inferno deles lá, e tem uma cambada aí de deuses lá. Tudo bem, o mundo faz, mas pessoas que têm conhecimento e acesso à Bíblia estão de uma maneira ou outra adorando esses deuses do Olimpo, esses deuses lá da antiga Grécia. Eles ressurgiram, eles estão de volta, e quem participa das Olimpíadas, de um modo ou outro, eles estão adorando aos deuses do Olimpo, aos deuses da Grécia antiga, que Deus abomina tal coisa. Que bate palma, glória a Jesus. Por que eu estou falando isso? Deus é exclusivo. Deus, ele quer que você adore a Ele acima de todas as coisas. Por que Deus criou o ser humano? Para adorar Ele. E o diabo, ele vem roubando tudo aquilo que Deus criou natural. O natural é as pessoas adorar o Deus vivo. Aquele que eu não posso ver, estou vendo Deus, mas eu estou sentindo pela minha fé que Ele está aqui. Eles criam uma imagem para ser devoto àquele Deus lá. E o diabo é tão astuto que ele criou no passado adoração aos deuses do Olimpo, e agora ele ressurgiu, esteve no Brasil, e toda essa cantarela do capeta que participou das Olimpíadas estão condenando a si e estão condenando os seus membros. Em bate-palma, glória a Jesus.
que Satanás faz. É aquilo que parece que pode e às vezes não pode. Muitas das vezes o pastor diz que não tem nada a pintar os lábios, não tem nada a pintar as unhas, não tem nada. Mas a Bíblia condena tais ações. No Brasil, nós tínhamos muitas, vamos dizer assim, pessoas que faziam rituais africanos, e você vê que você quase não vê mais. Por que está fechando as macumbas aí, as encruzilhadas aí assim? Porque na verdade, irmãos, esses rituais entraram dentro da igreja e estão dentro da igreja. Você vê todo tipo de ritual que você não via nas igrejas, agora dentro das igrejas. Satanás, ele está roubando o natural que Deus te criou. Se fosse para o ser humano fumar, Deus tinha criado uma chaminé na cabeça dele, irmão? Criado uma chaminé na cabeça para sair a fumaça. Se Deus criou o cabelo da mulher preto, é preto. Se Deus criou o seu olho castanho, para que você vai colocar uma lente de contato, seu rebelde? Seja feliz com o natural que Deus te criou. O diabo está roubando a imagem e semelhança que Deus nos criou. Antigamente, quando eu era criança, meu pai sempre dizia: lugar de cachorro é pro lado de fora da casa, não pro lado de dentro. Isso dá doença, dá velho. O cachorro é pro lado de fora para vigiar a casa. Agora, irmão, está parecendo que o cachorro é o ser humano. Olha o que o diabo fez. Olha, eu sou contra maltratar os animais, entre aspas, né? Se o cachorro avançou, pau nele. Eu acho assim, educa o cachorro como educa uma criança. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão adorando mais o animal do que o próprio Deus. Eles estão adorando mais a criatura do que o Criador. Porque tem pessoas que lhe dão tratamento VIP para o animal, gasta 10 mil reais no animal por mês, mas não dá 1 quilo de arroz para a pessoa faminta. É, não é? Tem pessoas que ele parece que ele é o cachorro que manda na casa. Cachorro em cima do sofá, cachorro em cima da cama. Meu Deus, virou uma bagunça. O animal está aparecendo em alguns homens aí. E o diabo, ele quer isso aí. Satanás, ele quer que você venere os animais como eles veneram os animais na Índia. Esses dias minha mãe estava me contando, minha mãe não é crente ainda, e viu na besta quadrada lá, deve ter isso na internet também, não sei, de uma pessoa que criava uma cobra em casa, uma cobra grande, se eu não me engano, uma sucuri. Criar cobra em casa, não dá nem para comer isso, porque eu vou criar, né? E um bebê recém-nascido sumiu. Tinha uma caixa d'água, tinha lá um negócio tampando, apareceu destampado e o bebê sumiu. Quem comeu o bebê? A sucuri. Misericórdia. É isso que o diabo quer. Eu sempre dou conselho para meus irmãos: não criem pitbull, criação do Satanás. Pastor, só gosta de cachorro? Eu gosto, mas eu prefiro a galinha caipira, né? Mas também gosto. Mas eu gosto também do cachorro. Mas o pitbull, para mim, é apenas uma criação de Satanás para você colocar dentro da tua casa para acontecer tragédias terríveis. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. O diabo não está brincando de ser diabo. Para resumir essa palavra, televisão é criação de Satanás, Facebook é criação de Satanás. Então está virando um modismo na igreja, porque o diabo ele quer roubar o natural que Deus te criou. Quantas pessoas passavam a madrugada orando e agora passam a madrugada no Facebook, no WhatsApp, passa a madrugada pecando contra Deus, em vez de buscar a face do Deus Altíssimo, estão buscando problema e fofoca aí na vida alheia. Então o diabo está roubando o natural. A imagem e semelhança que Deus nos criou está se acabando a cada dia mais e mais. O diabo está fazendo aí é coisa incrível. As roupas das pessoas só tem encurtando, cabelo ficando curto das irmãs. Irmãos, estamos se misturando com o mundo
do futebol, com o mundo de todo tipo de maneira. Então, meus irmãos e irmãs, tudo isso Satanás está fazendo porque ele não tem direito de salvação. Ele quer roubar a sua salvação e a minha. Ele quer pôr na nossa mente que nós podemos servir o mundo e ainda ser salvo. Quantos cantores evangélicos estão cantando músicas seculares também e cantando música evangélica também? Se bem que muitos aí já estão com o pé lá nos infernos mesmo, se pintam lá, estão misturando até agora música gospel, fazendo ritmo de funk, esses mundanos aí, ritmo de rap e ritmo de forró. Não traz nenhuma reverência para com o nosso Deus vivo. Não estão nem aí. Esse dia eu vi na internet, eu não vejo o vídeo, eu vi só a foto, o grupo de varões dançando lá.